Einen schönen guten Tag, Leute. Wie geht es euch? Gut. Sprechen wir auf Deutsch heute. Deutsch aus der Schweiz, Hochdeutsch aus der Schweiz. Kein Portugiesisch, kein Deutsch aus Deutschland. Oi, estrangeiros. Fala, tudo bem? Olha, esse é o alemão. E eu queria falar com vocês hoje sobre a experiência de como é aprender o alemão e quais são as dificuldades de se aprender a língua também, como um brasileiro. Eu vou falar aí sobre dar umas dicas também talvez, né, para quem está querendo aprender a língua e algumas curiosidades bem interessantes que podem te ajudar muito na hora de você aprender o alemão, beleza? Estou fazendo um vídeo hoje aqui fora, tá um dia muito bonito, dia de verão aqui na Suíça, olha, tão de verão que eu já tô assim, olha. Não, o dia tá bonito hoje, tá um dia legal, né, deve estar seus 18 graus, 20 graus talvez, mas tô aqui no jardim aqui de casa e vamos falar um pouquinho sobre alemão. Uma primeira dificuldade que eu vi logo de cara quando eu cheguei e entrei na escola de alemão e comecei a aprender a língua é que o alemão não tem nada a ver com o português e não tem como você ligar o alemão de forma nenhuma ao português, é uma coisa completamente diferente. Não só pela entoação, como você deve falar, como cada palavra é entoada, mas também a construção da frase, como a frase é construída. Não adianta ficar explicando, entrando numa área muito técnica aqui, senão isso aqui virar aula de alemão, e vocês vão aprender muito melhor na escola do que com uma pessoa que não tem como língua materna alemã. Vamos guardar isso. Você tem que jogar o verbo sempre pro final. Isso é uma coisa que pra mim era um pouco assim, não fazia muito sentido, né? Falar o verbo, porque o verbo nosso sempre fica no segundo lugar, que é tipo, eu gosto de ir à escola, sabe? Você gosta, fica em segundo lugar. Mas dependendo da maneira como você fala a frase, o verbo, você tem que jogar o verbo lá no final. Como você falaria, eu gosto de ir à escola porque eu estudar gosto. Traduzido no pé da letra, ficaria assim em alemão. Então é uma coisa completamente diferente. Muitas vezes você tem que simplesmente que aceitar, sabe? No início você fica perguntando muito, mas por que é assim? Mas por que é assim? Chega um ponto, você aceita a língua como ela é e começa a falar e aprender justamente dessa forma, bem objetivo, não esquece disso. Objetivo, esquece o português e aprende puramente alemão e tenta entender o significado da palavra. Chega um ponto, quando eu estava num nível um pouco mais avançado, e saindo do B2 indo para o C1 de aprendizagem, eu percebi que certas traduções, que o alemão é uma língua muito exata, então certas traduções não existiam no português mais. Não tinha como explicar essa palavra significa essa palavra. Água significa Wasser. Cadeira significa Stuhl. Você vai na escola, significa Schule. Tem essas traduções ao pé da letra, pá, pá. É uma coisa que você realmente tem que entender. Por exemplo, para a palavra usar em alemão tem vários significados diferentes. Você pode, dependendo da maneira como você fala, você pode falar verwenden, você pode usar benutzen, você pode usar outros tipos de variantes também. Então é bem exata a língua. Por isso que talvez o país seja a mentalidade seja tão direta também, né? Por isso que às vezes o pessoal também na matemática seja tão afiado assim também, né? Então tem muita coisa conectada com a língua. Então a primeira dificuldade foi justamente de não conseguir conectar com o português. Isso na verdade até me ajudou um pouco, sabe? Senão fica sempre no português ali puxando e tal. Eu esqueci o português e agora vou focar e aprender só o alemão. Isso foi uma coisa muito, muito interessante que me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou também no alemão foi que você não está na Alemanha, você está na Suíça, né? Então quando você aprende o alemão na escola, você aprende no primeiro dia de aula. Ich bin ein Brasilianer. Eu sou um brasileiro. Mein Name ist Adriel. Meu nome é Adriel. Eu estudo alemão. Ich lerne Deutsch. Então você começa a aprender essas frasezinhas, mas depois quando você sai na rua, você não ouve o alemão, você aprende o suíço-alemão. Então é uma coisa completamente diferente. É como se eu fosse aprender o português. Ser um alemão que vai para o Brasil, aprende o português na escola, depois você sai na rua, o pessoal fala espanhol. É a mesma coisa. Então, quando eu saía da escola e queria ouvir o que o pessoal estava falando, talvez uma palavra ou outra, igual o português e espanhol, você consegue compreender, ligar um ponto ao outro. Tá, não sei o que e tal, Schulung. Em suíço e alemão fala Schulig, uma coisa completamente diferente, sabe? Você consegue conectar mais ou menos, mas o pessoal falando e com sotaque em cima fica bem difícil, fica bem complicado. Então uma coisa que teve uma barreira em vir para a Suíça e aprender o alemão foi de ouvir o suíço-alemão na rua e aprender o alemão na escola. Com o tempo, você começa a aprender. Eu comecei a ver muito filme, comecei a ver muito desenho animado também, desenho da Disney em alemão, porque
todos os filmes aqui são dublados em alemão da Alemanha. Não existe dublagem em suíço alemão. Então, tudo que aparece na televisão é em alemão da Alemanha. Então, isso me ajudou muito. Eu fiquei vendo, principalmente essas coisas mais de adolescente, sabe? Essas novelinhas aí, tipo Malhação do Brasil. Então, é muito legal pra você aprender a linguagem da rua, como é que o pessoal usa expressões do dia a dia, né? Então, não é uma coisa muito tradicional ali. Expressões do dia a dia e tal, uma coisa que me ajudou muito. Muito seriado. Tem uma série que eu gosto muito, que é o Breaking Bad. Então tem outro também que é o Supernatural, muita coisa assim que é legal, que eu via em inglês e legendado em alemão. Depois comecei a ver em alemão, legendado em inglês. Aí depois eu tirei o inglês e fiquei vendo só em alemão. Aí você começa a fazer conexões no seu cérebro também, e você começa a adaptar a sua língua àquilo que você está vendo. É tudo uma questão de absorção, sabe? E nada como o tempo. No início eu estudava até ter dor de cabeça o alemão, né? Porque eu queria realmente aprender a língua. Eu tô no país, como é que eu posso estar no país e não entender, não conseguir comprar um pão, não conseguir sair na rua? Eu não entendo pessoas que fazem isso, sabe? Eu não consigo sair na rua. A minha esposa tá aqui, então tem essa desculpa. Ah, não tenho dinheiro para pagar uma escola de alemão, não sei o quê. Não tem problema, se a pessoa quer, a pessoa aprende. A minha esposa tá aqui, olha, aprendeu sozinha. E é casada com um brasileiro, não é casada com um alemão. Tem muita gente que tá vivendo aí, acho que 5, 10, 20 anos aqui na Suíça e não sabe falar a língua. Então não leve isso como justificativa, uma pessoa que chega e fala que eu não consegui porque eu não estudei em nenhuma escola, não consegui porque eu não tenho tempo. Eu vivo aqui com uma pessoa que teve que trabalhar, aprendeu alemão sozinho e hoje fala alemão e é elogiado por todo mundo que fala alemão até melhor do que o meu, sabe? Que foi numa escola, olha como é que é a ironia. Então se a pessoa se esforça, a pessoa consegue falar realmente muito bem o alemão. Então, mais uma coisa que me foi assim um empecilho foi justamente sair na rua e ouvir esse suíço alemão, não ouvir realmente o alemão, sabe? O alemão da Alemanha. E uma outra coisa que me foi um empecilho é o sotaque mineiro, né? Como vocês podem perceber, né? Eu tenho um sotaque mineiro e eu já tô, acho que 12 anos fora do Brasil, mas ainda sempre tenho esse sotaque mineiro. Pode ser que eu perdi um pouco, mas o pessoal vê que eu sou de Minas Gerais. Eu falo você, não falo você, eu falo pá, não falo para. Então tem muita coisa que fica forte, sabe? Que fica ainda. E quando você vai aprender uma língua como alemão, que você não fala pelo nariz, mas você fala aqui pela garganta, você não fala Ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Você fala Ich gehe in die Schule. Você fala com a garganta, o alemão fala muito com a garganta. Quem tá vendo a Copa do Mundo aí pode ver se alguém fala alguma coisa em alemão, então vê alguma pessoa falando alemão, tenta perceber isso. O pessoal fala na garganta, aqui embaixo. Fala como se estivesse preso aqui na garganta, né? Então esse é o sotaque, é uma coisa que até hoje, quando eu vou falar alemão, eu falo às vezes nasal, né? O alemão não fala nasal, o alemão fala aqui na garganta. Então às vezes o paulista, que fala mais claro, uma linguagem mais clara, né? Fala um português mais claro, ele consegue falar o alemão, articular o alemão de uma forma melhor também. Então o fato de eu ser mineiro é uma coisa que deixou o meu alemão muito especial, vamos colocar assim, né? Então, dependendo da região de onde você vem, o português já é muito cantado, enquanto o alemão é aquela marcha ali, né? Que é a coisa militar, o português é uma coisa cantada, né? Que se canta. Então, tudo é uma coisa que você tem que levar em conta na hora de aprender o alemão. Quanto mais você souber quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, quais são as coisas que poderiam ser um empecilho, uma dificuldade no seu caminho, melhor o alemão que você vai conseguir falar. Se você for uma pessoa preguiçosa e vai falar, ah, não, vou aprender o alemão, então for um arrogante, e falar, ah, não, vou aprender isso aqui, eu já estou falando um ótimo alemão, depois de 2 meses, 3 meses, estou falando um alemão muito bom e não sei o que e tal, e não prestar atenção nos detalhes, você é uma pessoa que vai falar um alemão horrível, sabe? Ponto e acabou, é assim que é. Agora, se você for consciente do seu próprio erro, for consciente daquilo que você fala errado, você gravar você falando e depois ouvir você falando alemão, você vai ver quão ruim você fala, na verdade, né? Então, eu quando comecei a gravar vídeo aqui em português, eu vi, nossa, eu tenho que melhorar a minha linguagem aqui, com a forma como eu me expresso, que eu falo muito preguiçoso, né? Então, se gravar, ouvir, prestar atenção como é que o pessoal fala na televisão e tentar imitar por imitação, igual criança fala. A criança aprende uma palavra nova, imita aquela palavra 20 vezes ao dia, 100, 200 vezes ao dia. Com o alemão tem que ser a mesma coisa, repete para você mesmo, uma coisa meio de doido, mas esse é o caminho, não tem outro caminho, não tem um caminho fácil, e ninguém falou também que seria fácil. Então você aprende, sabe, vai repetindo, ou ver filme alemão, se esforça a ver coisa em alemão, sabe? Vai no YouTube, você gosta de uma pessoa que fica vendo muito Instagram, coisa tipo Insta Story, então tenta seguir pessoas que falam alemão e o pessoal fica falando alemão do seu ouvido ali o dia inteiro e essa linguagem vai entrando dentro de você devagar, entendeu? A língua vai entrando, você vai digerindo toda essa informação e isso vai fazendo parte de você depois. E
com o tempo, como eu falei, nada como o tempo, você vai começar a se expressar em alemão também. Então tenta afastar um pouco das coisas do Brasil. Sabe, você vê muita coisa em português, muitos youtubers falam português, com exceção do estrangeiro bem-aventurado, é claro. Muitas pessoas falam português, ou então muita gente que tem muita música em brasileiro também, em português do Brasil. Tenta afastar por esse tempo, provisoriamente, dessas coisas e focar mais no alemão, nas palavras que vêm em alemão, que quanto mais você ouvir, quanto mais você vê a pessoa falando, a boca da pessoa mexendo, quanto mais você ouve a pessoa, sabe? Quanto mais você sente a cultura, você sente a maneira que as pessoas reagem, a maneira que as pessoas se expressam, o humor em alemão, isso tudo, através dos seus 5 sentidos, isso vai entrando dentro de você de uma forma que quanto mais você absorve, mais rápido você vai começar a expandir isso de dentro de você, de dentro para fora, entendeu? Por isso que eu falo muito e bato na tecla, a pessoa que vem para aqui faz o mundinho do Brasil, só tem amigo brasileiro, trabalho brasileiro, filme brasileiro, tudo brasileiro, a pessoa não consegue falar alemão por causa que ela absorve muito pouco alemão. E você consegue colocar para fora aquilo que tem dentro de você. Se você não tem nada dentro de você, ou você tem só português dentro de você, o que você vai colocar para fora? O português. Você consegue colocar muito alemão, sabe, absorver por todos, pelo ouvir, pelo falar, pelo sentir também, sabe, por tudo, mesmo pelo cheirar também, não sei se vai conseguir cheirar um alemão, sabe, me fala depois como é que foi. Mas por todas essas formas, entendeu? Fica muito mais fácil depois você colocar isso tudo pra fora, entendeu, gente? Olha, espero que tenha ajudado alguém aí. Eu vou continuar curtindo o verão aqui da Suíça. E olha, vou ver agora o jogo do Brasil. A Alemanha tá fora, ó, perdeu. Agora vamos ver o jogo do Brasil aí. Daqui a 10 minutinhos vai estar começando. Agora são 10 para as 8. Vou ver se eu posto o vídeo depois do jogo, beleza, galera? Olha, e para quem já tá vendo o jogo aí, já sabe o resultado, olha, volta no passado e me fala quanto que ficou. Olha, eu tô apostando que vai ficar aí uns 3-1 pro Brasil. Vamos ver se depois eu tive sorte, hein? Olha, galera, olha, um grande abraço, que Jesus abençoe e tchau, tchau. Bom verão.